A gente fala agora um pouco sobre a PEC da anistia, que visa conceder perdão, inclusive, aos políticos, aos partidos políticos, o maior perdão concedido, inclusive, da história. E para falarmos sobre esse assunto, nós convidaremos agora a deputada federal pelo Partido do Novo de São Paulo, Adriana Ventura. Deputada, muito bom dia, senhora. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo. Um prazer falar com vocês no Jornal da Manhã. Deputada, bom dia, muito obrigada pela participação, a gente que agradece. Ontem nós conversamos com o deputado Altinês Cortes, que falou inclusive que ele é a favor dessa PEC, e aí a gente quer a sua análise também, deputada, qual que é a sua avaliação sobre ela? Bom, Paula, eu inclusive já me pronunciei várias vezes, eu acho essa PEC uma vergonha, eu acho que estão normalizando e banalizando o absurdo. Então, o que a gente está fazendo aqui é dar anistia total e restrita para qualquer irregularidade de qualquer partido político que não tenha cumprido a lei. Então, assim, é normalizar o absurdo, porque as pessoas fazem as leis, o Congresso Nacional faz as leis, depois os partidos não cumprem as leis e depois eles se auto-anistiam. Então, isso é legislar em causa própria, é vergonhoso, e o legal é que todo mundo está de mãozinha dada para dar essa mega anistia. E não é a primeira anistia, né? É uma coisa comum e corriqueira fazer lei e simplesmente não cumprir a lei. E os bons que cumprem a lei sempre ficam a ver navios e se achando otários. Deputada, claro que quando essa medida foi aventada, houve uma crítica muito grande, agora essa medida fica para gosto. A senhora acha que haverá algum espaço para essa discussão no Congresso Nacional, ou isso tem a ver com aquelas matérias que são propostas, vêm muitas críticas e ficam pelo caminho? Olha, eu não acho que isso vai ficar pelo caminho, não. As críticas, na verdade, eu até conversei com vários colegas parlamentares que são a favor, e alguns tocaram em pontos de, olha, ferir o princípio da anualidade, a questão de colocar negro depois que já tinha começado. Enfim, tem questões que poderiam ser discutidas e avaliadas, tal. Agora, a questão é que o que essa PEC faz é dar total e restrita anistia e perdão de dívida para quem não cumpre a lei. E não é só a questão de mulheres, negros, né? Porque a justificativa é essa, mas é toda e qualquer irregularidade em qualquer processo, e isso vai impedir que a Justiça Eleitoral aplique penalidade. Gente, isso é uma aberração. E eu acho, Tiago, respondendo a sua pergunta objetivamente, que vai ser aprovada sim. Basta ver a composição da comissão, né? Então, a composição da comissão são de partidos ou são partidos de mãos dadas, seja direita ou esquerda, que querem essa aprovação. Talvez a única exceção aí que eu vejo que nitidamente o único partido que objetivamente foi contra foi o PSOL, que está nessa comissão. Na CCJ, quem foi contra foi o PSOL e o Novo. E um ou outro parlamentar solto. Mas essa comissão já foi feita com pessoas favoráveis ou pessoas que aguentam rojão. Diogo Chão participa da entrevista. Diogo, sua pergunta? Deputada, bom dia. Quando a senhora fala em irregularidades, isso inclui, por exemplo, prestação de contas, não é, em campanha. Eu gostaria que a senhora explicasse por que essa anistia, como essa anistia pode prejudicar, inclusive, novas campanhas no sentido de maior transparência e prestação de contas por parte de partidos que recebem, muitas vezes, né, dinheiro público para fazer essas campanhas. Eu diria, obrigada, Diogo, pela pergunta. Assim, na minha visão, isso afronta qualquer prestação de conta. Eu vou ler o artigo 4º aqui, porque é tanta aberração, e na minha visão, estão normalizando uma barbaridade, que olha o que está escrito no artigo 4º. Não incidirão sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, que é o fundo eleitoral, nas prestações de conta de exercício financeiro e eleitorais dos partidos políticos que se derem anteriormente à promulgação dessa alteração de emenda constitucional. Quer dizer o quê? Que é uma anistia para qualquer irregularidade. E isso, inclusive, o que a gente está fazendo aqui? A gente está passando pano em qualquer coisa que tenha sido feita. A gente viu que as últimas eleições, com tanto dinheiro jorrando nos partidos, muitas coisas ficaram pelo caminho. Gastaram dinheiro à torta e à direita. Vamos pensar que a campanha de um deputado federal, oficialmente, cada deputado federal poderia gastar até R$3.200.000. Então,
Isso, na verdade, afeta a prestação de contas das últimas eleições e de qualquer eleição. Além das outras coisas que vocês já devem ter falado muito em outros debates, que é permitir doação empresarial para dívida, né, contraída até 2015, e outras coisas que foram enfiando ali, quer dizer, é isentar partido político de qualquer irregularidade e também passar por cima dessa questão da cota de mulheres negras. Eu estou falando isso, todo mundo sabe abertamente que o Partido Novo não apoia, não é a favor de cota e tudo, mas a gente cumpre lei. Então, precisa cumprir lei. Então, isso vai ter um impacto, que agora não precisa mais cumprir lei, basta ir lá fazer uma lei, fazer uma PEC, alterar a Constituição, como se fosse uma coisa banal e deixar para lá. Deputada, pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Deputada Adriana Ventura, bom dia. É realmente uma vergonha esse projeto e a senhora tem toda a razão em relação a isso. Mas essa anistia pode contaminar a eleição municipal do próximo ano? Ou seja, voltar a Caixa 2, voltar a toda a irregularidade que pautou muitas vezes as campanhas políticas no Brasil? Na minha visão, sim, porque o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, está passando um pano enorme em tudo, né? Então, primeiro está dando poder, porque o que a gente tem que ver aqui, Felipe Dávila, é que existe um caminho que os partidos absolutamente fazem o que querem. Eles estão com todo o poder, todos os partidos se unem nisso, e para as próximas eleições, o que vai ter? Eles podem fazer qualquer coisa, né? Porque nessa lei a gente também não sabe o que vão colocar nessa comissão especial, porque maioria para aprovar, eles têm qualquer coisa. Então, seja mexer com cota, seja mexer com prestação de conta, seja tirar ainda mais o poder da justiça eleitoral, mas o fato é o seguinte, estão banalizando a lei que tinha que ser cumprida, porque eu me pergunto, partidos que cumpriram a lei, partidos que se esforçaram para fazer, vão fazer isso na próxima eleição? O que vai acontecer com campanhas, com dinheiro envolvido, com prestação de contas? Todo mundo vai falar, para que eu vou comprar? Para que eu vou cumprir? Vão fazer uma lei daqui a pouco, uma PEC para mudar? Então, assim, é uma normalização do absurdo. O Congresso Nacional está fazendo lei, ele não cumpre a lei, ele vai lá e muda a Constituição. Então, assim, acho sim que isso vai ser muito danoso para as próximas eleições. Capês também participa da entrevista. Capês, sua pergunta? Bom dia, deputada. Além dessa questão da anistia, o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, está discutindo mudar as leis que as campanhas não conseguiram cumprir, além da anistia, a alteração das leis, ou se mantém as mesmas leis que não foram cumpridas e agora estão sendo provavelmente anistiadas? Bom dia, Capês, prazer falar com você aqui no Jornal da Manhã. Olha, eu tenho ouvido no bastidor, mas aí é coisa de bastidor, né? Como eu disse, você também que já conhece, já foi deputado algumas vezes, sabe? O que entra não é a mesma coisa que sai, vão colocando coisas. E eu, assim, ouço do bastidor também uma questão de mudar regras de fundo eleitoral para os majoritários, né? Então, também está no corredor falando que, olha, não é justo aplicar os 30% mínimo da cota de mulher, porque tem candidatura majoritária. E quando tem majoritário homem, se aplica tudo, e isto não é correto, isso não é isso. Então, tem um zoom de algumas mudanças que assim, possam ser feitas, mas isso ainda, né, não está muito alinhado. E como você sabe, Capês, eu não sou chamada para todas as reuniões e para os debates das próximas maldades. Bom, sobre a PEC da anistia, nós conversamos com a deputada federal pelo Partido Novo de São Paulo, Adriana Ventura. Deputada, obrigada pela participação de hoje. Obrigada, prazer estar com vocês. Até mais. Agora,